Estamos iniciando mais um programa A Glória da Cruz. Queremos entrar no seu coração, levando uma mensagem de esperança e de vida à luz da cruz, ou a partir dela. No capítulo 2 da Carta de São Paulo a Filipenses, versículos de 5 a 11, Paulo descreve em poucas palavras a encarnação, a paixão e a morte e ressurreição de Jesus. É mais um dos seus hinos cristológicos. É síntese do que foi Cristo e como devemos responder à sua kenosis, ao seu esvaziamento total. No versículo 5, Paulo pede à comunidade: tenham em vocês os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Os sentimentos são próprios dos seres humanos e somente os seres humanos são capazes de tê-los e se definem como sendo um estado afetivo que se produz por causas que o impressionam. Estas causas podem ser alegres e felizes ou dolorosas e tristes. O sentimento, ele surge como resultado de uma emoção que permite que o sujeito esteja consciente do seu estado de alma. Os sentimentos estão vinculados à dinâmica cerebral e determinam de que forma uma pessoa reage perante os distintos acontecimentos. Trata-se de impulsos da sensibilidade ao que se imagina como sendo positivo ou negativo. Dessa forma, ter os mesmos sentimentos de Jesus implica deixar-se impactar, ser tocado por fatos e situações que envolvem pessoas, o planeta e o mundo, como fez Jesus. E isso de forma consciente e bem internalizada, a tal ponto que a reação seja uma ação positiva, de tal forma que transforme o mal em bem, a tristeza em alegria, a morte em vida. E diante do que já é bom, sentir-se inserido no acontecimento e no sentimento do outro. Compartilhar, alegrar-se junto, o que gera a fraternidade tão sonhada. Os santos, como São Paulo da Cruz, eles recomendam que rezemos sempre, com profundidade, as devoções, especialmente aquelas que nos fazem recordar os sentimentos de Jesus crucificado e as opções pelas quais Jesus foi levado à morte. Porém, estas opções ele não fez na quinta e na sexta-feira santa. Estas opções, elas foram crescendo ao longo da sua vida. Por essas opções, Jesus viveu, pregou, provocou e foi até a morte, terminando numa cruz. A Eucaristia é, por excelência, o sacramento que nos faz entrar em contato com os sentimentos de Jesus e sermos cristificados. Os frutos desse sacramento em nós é o compromisso radical com aquele que comungamos, Deus e o seu reino. Quando rezamos com profundidade, quando comungamos com espírito de adesão a Cristo, nós vamos tomando os sentimentos do Senhor. E aí, a ação que se dará, movida por estes sentimentos, elas vão fluir sem muito esforço. É o que o apóstolo Paulo fala na carta a Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Até que Cristo seja formado em vós. Vamos formando Cristo em nós na medida que passamos a experimentar o que Ele experimentou.
sentir o que ele sentiu, principalmente em termos de compaixão pelas pessoas que sofriam. Ter os mesmos sentimentos de Cristo e Cristo crucificado é assumir os mesmos critérios para discernir situações, as mesmas opções dele e o mesmo olhar. Quais sentimentos que Jesus teve no alto da cruz, ao contemplar a multidão que não sabia o que fazia, ao morrer entre dois ladrões? Que sentimentos invadiu o coração de Jesus ao contemplar a mãe e o discípulo amado, a sua nova comunidade? O que ele sentiu quando experimentou o abandono de Deus? Quando ele teve sede? O que ele sentiu quando a missão terminava? As blasfêmias que doeram, que feriram o seu coração, são as que em nós também têm que doer. Esses sentimentos é que devem nos acompanhar no encontro com as pessoas que sofrem. O sem pão, o sem terra, sem lar, sem educação, sem saúde, sem trabalho, sem carinho, sem sentido na vida. Os evangelhos mostram claramente as causas pelas quais Jesus foi crucificado. Podemos fazer apenas uma leitura sacra e litúrgica da sua morte e não alcançar os sentimentos do seu coração. Os motivos são muito mais importantes do que a morte em si, porque não é qualquer maneira de viver e morrer que é uma morte pascal. Somente buscando os sentimentos de Jesus é que a nossa vida ela poderá adquirir um sentido muito mais profundo de entrega e de compromisso. Ao pé da cruz, deixemo-nos tocar pelos sentimentos do Mestre crucificado, para que possamos agir em seu nome. Um testemunho. São Felipe Neri. Felipe nasceu na Itália no século XVI. Filho de pais nobres e cristãos. Um incêndio, no entanto, destruiu grande parte da fortuna de seus pais. Felipe passou a morar com um primo, riquíssimo negociante em São Germano. O primo quis torná-lo gerente de negócios e herdeiro dos seus bens. Mas Felipe queria ser santo e resolveu dedicar-se ao serviço de Deus. Estudou filosofia e teologia em Roma e adotou um modo de viver com austeridade. A meditação da paixão e morte de Jesus levou Felipe a formar Cristo em si e a ter os seus sentimentos. Felipe adotou como lema: escolhi o paraíso. Ele se tornou um grande catequista e educador. Seu jeito simples, alegre, bem-humorado, cordial, afável, cativava todas as pessoas. Saindo pelas ruas de Roma, Felipe falava do Evangelho às pessoas, levando-as aos sacramentos, e insistia para que as suas ações fossem movidas pelos sentimentos de Cristo. Passava noites em hospitais cuidando dos enfermos e foi ordenado padre com 36 anos de idade. Sua vontade era trabalhar na Índia e morrer mártir por Cristo. A vontade de Deus para ele, porém, era que a sua terra de missão fosse a própria Roma. Ali, Felipe fundou a Congregação da Oração e passava grande parte do dia no confessionário. As suas conferências espirituais acorriam cardeais, bispos, sacerdotes e leigos, que se confiavam à direção de Felipe e o veneravam como um pai.
Felipe Neri, morreu em 1595, com 80 anos de idade, depois de ter sofrido acusações injustas e tê-las suportado com paciência e penitência. São Felipe Neri é o padroeiro dos educadores e dos comediantes. Rezemos diante de Jesus crucificado. Ó Deus, que para salvar a todos, dispusestes que o vosso Filho morresse na cruz. A nós, que conhecemos na terra esse mistério, dai-nos os seus sentimentos para agirmos em seu nome e colhermos no céu os frutos da redenção. E aos que sofrem, que sejam aliviados de suas dores e curados de seus males pelos méritos de sua sagrada paixão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre do vosso lado para vos defender, dentro de vós para vos conservar, diante de vós para vos conduzir, atrás de vós para vos guardar e acima de vós para vos abençoar. Ele que vive e reina com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.